Novamente, assim como Miranda disse, um bom dia a todos. Nesse domingo maravilhoso, com céu azul, um frio, mas um sol muito lindo, um dia muito bonito. E assim como Miranda falou, você que é pai, um feliz dia dos pais a você. Que Deus continue te abençoando e te dando graça. E para você que assiste pela internet também, Deus te abençoe aonde você esteja. Eu me chamo Ezequiel, para quem não me conhece, faz um tempo que eu não apareço aqui. E talvez você está olhando e pensando, meu Deus, olha o cabelo daquele cara e a barba daquele cara, né? Então, tudo que você pensou ou lembrou, ele está parecendo fulano de tal, ciclano de tal, o cara do filme tal, tudo isso aí já me disseram e não tem problema, tá bom? Você pode achar, pode falar que não tem problema. Mas a verdade é que desde o dia 3 de maio, no dia da enchente lá, eu tinha cortado o cabelo e feito a barba um dia antes. E daí naquela loucura ali de tudo que a gente passou, eu falei, não, eu só vou cortar o cabelo e fazer a barba quando eu voltar para minha casa. Ah, você está fazendo promessa? Não, não é promessa, mas eu só quero cortar o cabelo e fazer a barba quando eu já estiver com a minha rotina normal. Então, se Deus quiser e Deus assim permitir, semana que vem eu vou cortar o cabelo e fazer a barba. Amém? Aleluia por isso. Porque, gente, fazem quase 100 dias que a gente passou por tudo que passamos e a grande verdade é que muitos, assim como eu, ainda não voltamos para a nossa rotina normal. Talvez você até voltou para a sua casa, mas a sua rotina antes, lá do dia 13 de maio, ainda não voltou à normalidade. E isso é um fato, é uma verdade, e que não tem como nós fugirmos disso. Não tem como eu querer dormir hoje e acordar amanhã e está tudo resolvido. Então, isso faz parte. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes de entrar aqui naquilo que eu quero falar. Quem aqui está nos visitando hoje pela primeira vez? Eu gostaria que levantasse a mão, por favor. Não precisa ter vergonha. Temos uma irmã aqui, mais um pessoal ali. Gente, vamos dar uma salva de palmas a eles. Sejam muito bem-vindos, que Jesus possa abençoar a vida de vocês. E agora eu queria perguntar, existe alguém aqui que começou a vir à igreja depois da enchente, depois dessa loucurada aí, que não conhecia a igreja ou não vinha na igreja antes? Levanta a mão para mim, por favor. Tem uma galera aí. Deus abençoe vocês, uma salva de palmas a eles também. Amém por isso. Gente, eu quero falar hoje, o título da mensagem que eu coloquei é Enfrentando as Tribulações da Vida. E eu sei que a gente já ouviu bastante a respeito de tragédia, a respeito da enchente, a respeito daquilo do caos que aconteceu conosco. E talvez você já está bem saturado de ouvir sobre isso, mas a verdade é que eu ainda não falei sobre isso aqui, então eu gostaria de compartilhar aquilo que Jesus colocou no meu coração ao longo desses quase 100 dias, desde que aconteceu lá. E eu espero que Jesus, que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque tribulações, tragédias e dificuldades, elas acontecem na nossa vida, e elas continuarão acontecendo. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. E o texto que eu gostaria de ler com vocês para trazer aquilo que Jesus falou ao meu coração se encontra lá na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Vamos orar ao Senhor. Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado novamente por essa manhã. E que agora, Jesus, o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar na minha vida, na vida da Tua igreja, possa ser trazido à luz, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o autor dessa carta aqui é o próprio Tiago, o nome dessa carta. E esse Tiago que escreveu essa carta, ele não foi um dos discípulos de Jesus. Esse Tiago aqui, ele era o irmão, meio-irmão de Jesus. E esse Tiago, a Bíblia mostra que ele se torna um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Assim que Jesus ressuscita e Jesus volta aos céus, Jesus sobe aos céus e aí inicia a igreja do Senhor lá em Pentecostes, Tiago é uma das pessoas que se destaca e ele se torna o líder de Jerusalém. Poderemos dizer que ele é o primeiro pastor ali, é o líder daquela igreja. E essa comunidade de cristãos ali, ela está passando por uma grande dificuldade, por uma grande tribulação. E Tiago, ele foi esse pastor, Tiago foi esse líder durante 20 anos, ali, com aquele povo. E durante esses 20 anos, aquele povo, aquela igreja sofreu diversas dificuldades, diversas tribulações. Então, quando ele escreve essa carta, ele inicia dizendo até as 12 tribos de Israel. Ele está se referindo que aquela carta era para todo o povo de Deus, era para toda a igreja de Deus, de todos os povos, de todos os lugares. E naquele momento, o povo passava por uma grande fome, havia uma grande fome, uma crise naqueles anos ali. E além disso, você declarar que Jesus era o Senhor, que só Jesus era Deus, significava passar por todo tipo de perseguição e retaliação. Não é como hoje eu e você declararmos que Jesus é o único caminho e a única vida. Alguém vai olhar para você e vai rir de você talvez, vai dizer que você é um crente careta, ou você sofrer algum tipo de retaliação hoje, não se compara ao que esse povo passava. Seguir a Jesus e declarar que Jesus era o Senhor nessa época, era sinônimo de ser preso, de você talvez perder os seus bens, o seu emprego, e até mesmo ser morto por declarar isso. Eram tempos difíceis que aquele povo vivia. E quando nós olhamos para essa carta, para essas palavras de um pastor, de um líder para aquele povo, ele inicia essa carta um pouco contraditório com a situação que estava acontecendo. Porque ele começa dizendo: meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de vocês estarem passando por problemas. Alegrai-vos, ele começa. Ei, se alegra. Ânimo. Se alegre por vocês estarem passando por esse perrengue. Ei, fiquem felizes por vocês estarem passando por essas tribulações. Isso é meio contraditório com a situação que o povo estava passando. E olhando para tudo que nós,
o povo canoense, o povo do Rio Grande do Sul, nós passamos nesses últimos meses, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre como nós devemos enfrentar as tribulações que vêm na nossa vida. E eu não quero me deter aqui apenas sobre a enchente, mas sobre tribulações que vêm e virão ainda sobre a minha e a sua vida. Porque isso é fato e nós não podemos negar. Talvez a enchente já passou para você, mas você está com outra dificuldade, com outro problema, enfrentando outra tribulação na sua vida. E é olhando para a palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês 3 verdades sobre as tribulações que nós enfrentamos na nossa vida. A primeira tribulação que eu coloquei, a primeira questão é que as tribulações, gente, elas são inevitáveis. Entenda isso. As tribulações da sua vida, elas são inevitáveis. E o texto, ele diz que nós passaremos por diversas provações, diversas tribulações, diversas dificuldades. E quando o texto fala sobre provações, ele está se referindo a tribulações, a tragédias, a situações que são traumáticas, tristes, que nós não desejamos. O texto, à luz da palavra de Deus, está dizendo que nós passaremos por diversas. E ele não diz assim, considerem um motivo de grande alegria se vocês passarem. Ele diz, considerem motivo de alegria quando vocês passarem. Porque várias os atingirão. Várias dificuldades e tribulações iremos enfrentar. De diversas maneiras e diversos jeitos. Mas aí fica a dúvida, fica a pergunta talvez para você. Por que as tribulações são inevitáveis? Por que as tribulações são inevitáveis na minha vida? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá em Gênesis que Deus cria o mundo e tudo o que nele há. E tudo que Deus cria, a Bíblia diz, ele olha e ele vê que é bom. Deus cria, Deus forma o homem, Deus cria os céus e a terra, os planetas, e vê que tudo é bom, tudo é perfeito. Mas, por causa da desobediência do homem, por causa do pecado, da desobediência, o pecado entra no mundo. E por causa do pecado, o mundo e a criação feita por Deus, a criação criada por Deus, entra em convulsão. O eixo central de tudo aquilo que era perfeito e bom que Deus havia criado, o eixo sai fora do centro. E a partir daí, tudo entra em colapso por causa do pecado. Desde o nascimento de uma criança, onde uma mulher tem dores de parto, até os mares, os ventos, tudo sai fora do seu eixo. O clima, a natureza, os animais, a Bíblia fala sobre a erva daninha, o mato que cresce, tudo, a natureza, o mundo, o ser humano entra em convulsão. Sai fora da forma como Deus havia criado. A Bíblia chega a dizer que a natureza, ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então nós precisamos entender que as tribulações, elas são inevitáveis na nossa vida, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo onde o pecado habita, e aonde há pecado, não há perfeição de Cristo. E aonde há pecado, há tristeza,
há doenças, há tragédias, há tribulações. E, gente, é por causa disso que toda a criação, houve dano em toda a criação. O coração, nosso coração, o coração do ser humano, gente, é completamente egoísta. Você olha uma criança, a minha filha mais nova, de 3 anos, fez aniversário semana passada, e ela ganhou uma bicicletinha, e todas as crianças queriam ficar em volta dela, e ela puxava e dizia, é meu, e ela não queria compartilhar. A natureza do ser humano, já o natural é egoísta. A Bíblia diz que nós nascemos maus. Então, nós precisamos entender, você precisa entender que as tribulações da nossa vida são inevitáveis por causa do pecado. Porque o pecado habita no mundo, em tudo que nele há. A nossa natureza, sem encontrarmos a Jesus e entregarmos a nossa vida para Ele, é contra Deus. Ela vai contrário. E é por isso que quando nós conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, nós dizemos que nós nascemos de novo. E Jesus mesmo diz, não é o nascimento onde tu vai voltar para a barriga da tua mãe, mas é o nascimento de uma nova vida, lavada pelo sangue de Jesus. E quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida. Uma vida agora longe do pecado. Mas vivendo em um mundo pecador. Vivendo em um mundo ainda mau, vivendo em um mundo que ainda o seu eixo está longe da vontade de Deus. E é por isso que quem não conhece, quem não tem a sua vida entregue a Jesus, vai ao natural fazer tudo o contrário à vontade de Deus. Porque o pecado é contra, o ser humano nasce com a sua natureza voltada a ser contrário a tudo que é relacionado a Deus. A exemplo disso, há poucos dias atrás, nós tivemos a abertura das Olimpíadas, que foi o tema que mais foi falado, sobre o deboche, ou o que fizeram numa das partes da abertura das Olimpíadas. Gente, sinceramente, algumas pessoas me perguntaram, o que o pastor achou, isso, aquilo. Eu não me surpreendo, e eu não acho nada de anormal com isso. Porque a tendência natural é o mundo, é o sistema se voltar contra Deus. Então não me surpreende ações e atitudes contrárias à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz do maligno. A Bíblia diz que Deus, Ele nos resgatou, os seus filhos, aqueles que entregaram a vida a Ele, Deus, Ele nos resgatou dos impérios das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Jesus. Deus nos tirou lá, do lamaçal, do mundo das trevas, onde tudo conspira e tudo vai contra a Jesus. Então você precisa entender que nós vivemos num mundo sistematizado para desobedecer a Deus. Gente, o pensamento filosófico do mundo é contrário a todos os valores e princípios da palavra de Deus. O sistema filosófico do mundo é anti-Deus. Não se surpreenda e não fique escandalizado, porque isso é normal. A Bíblia diz que o casamento é entre o homem e uma mulher. O mundo, o sistema diz o quê? Não. É do jeito que você quiser. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. É uma herança, é um presente. Filhos são bênção na sua vida.
O que o mundo fala, quanto menos melhor, menos gasto, menos incomodação. Se puder, não tenha. Compre um pet. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida e quem a tira a vida. Somente Ele. O mundo diz o quê? Não deseja essa gravidez, não deseja gerar essa criança, aborta. Quando nós olhamos para a Bíblia, todos os valores de Deus, o sistema, de alguma forma, é contrário. E isso é normal. E mesmo assim, gente, mesmo o mundo virando as costas para Deus, Deus, com seu infinito amor e misericórdia, Ele derrama a sua graça sobre a humanidade. Aquilo que a teologia chama de graça comum. A Bíblia diz assim: pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Então nós precisamos entender que não é por mérito seu ou demérito, ou por mérito de alguém, é pela graça de Deus. Que somos quem somos, ou fizemos o que fizemos, ou temos um sol como esse, não é porque você é filho de Deus e o outro não é. Não é porque você crê em Jesus e o outro não crê, que você vai ser mais abençoado que o outro. A graça soberana de Deus e a misericórdia alcança e faz o sol nascer e a chuva cair, tanto para o justo quanto para o injusto. Para o ímpio que não crê em Deus, quanto para o que crê em Deus. Você e eu somos seres humanos tão iguais quanto aquele que não crê em Jesus. Eu sou um ser humano, você é um ser humano vivendo em um mundo caído. E é por isso que nós precisamos entender que as tribulações, as dificuldades em nossas vidas, elas são inevitáveis. E uma enchente pode vir e colocar toda a sua história, tudo que você construiu ao longo dos anos, no lixo. Que a enchente, a tragédia pode vir sobre a sua vida e levar tudo que você tem de valor. É por isso que nós precisamos entender que crente, a pessoa que ama Jesus, também pode receber um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Nós precisamos entender que nós somos tão seres humanos como quem não crê e não entregou a sua vida a Jesus, que você pode embarcar num avião, como sexta-feira aconteceu, e esse avião sofrer uma pane, e você sofrer uma tragédia. Alguém que você ama sofrer uma tragédia. Alguém que você ama ficar doente. Você receber um laudo de uma doença que tira os seus pés do chão. E não é porque você é filho de Deus que você está livre disso. Entenda isso. Vivemos num mundo onde estamos suscetíveis a brigas, a desentendimentos, a decepções, a morte e a doença. E é por isso que as tribulações são inevitáveis. E as tribulações, gente, as tragédias da vida, elas podem ser pessoais ou coletivas. As tribulações, há certos problemas que são seus, são dificuldades suas, são tribulações que você passa e que você precisa buscar graça de Deus e entender. Um desentendimento no casamento, uma crise financeira, uma doença, situações que acontecem, uma perda de alguém que você ama. Agora, há situações que são coletivas, que não atingem somente a você, somente a mim, mas que atingem muita gente.
E a enchente que nós sofremos em maio é a prova disso. Milhares e milhares de pessoas sofreram com isso. E a gente tem a tendência de focar muito no que aconteceu conosco, no que acontece. Claro, gente, o que aconteceu aqui, o que nós vivemos, foi uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul. É inevitável de nós não focarmos nisso, mas nós não podemos esquecer que as tribulações, as dificuldades não acontecem só aqui, não aconteceram somente com o povo de Canoas. Como muitas pessoas dizem, o povo do Sul, é que o povo é muito isso, o povo é muito aquilo. O povo está pagando por isso, pagando por aquilo. Não, as dificuldades, as tragédias não acontecem só conosco. Lembramos da guerra da Ucrânia, que já faz mais de anos, que inocentes, um povo, a igreja sofre. Crianças morrem. Lembramos dessa tragédia que eu acabei de falar, onde crianças e pais, pessoas, estavam embarcando para passar o Dia dos Pais, para voltar para casa, depois de uma semana de trabalho, e aconteceram. Há situações e há tribulações que são coletivas, que não são apenas suas. E é inevitável que em momentos de tribulações, a gente não se pergunte o porquê disso acontecer, o porquê isso está acontecendo comigo, o porquê disso acontecer comigo. Eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, eu tento fazer as coisas certas. E é por isso que nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo caído, que se afastou de Deus, e por causa do pecado, nós estamos suscetíveis a todo e qualquer tipo de tribulação, de dificuldade. E é por ser gente como gente, que eu e você passamos por todos os tipos e elas são inevitáveis. Então esse papo, gente, de que, não, se você é crente, você não pode ficar desempregado, porque Deus cuida. Se você é crente, você não vai ter crise no seu casamento, você não pode falar que você vai ter dificuldade. Se você é crente, a sua casa não vai ser destruída. Se você é crente e confia em Deus, doença nenhuma vai te alcançar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. E sabe o que é interessante? Que Jesus explica de uma forma muito clara que só se sabe que a casa foi construída sobre a rocha no dia da tempestade. Só se sabe se você é um crente de verdade no dia da dificuldade. Jesus disse que uma casa foi construída na rocha e a outra foi construída na areia. Gente, você não enxerga a fundação da casa, você enxerga a casa. Aparentemente, as duas casas são iguais, são lindas e maravilhosas. Mas o que segura essa casa é aquilo que os seus olhos não veem. E você só vai saber qual é a casa que está na rocha e qual é a casa que está na areia no dia da tempestade. É no dia que o vento bater e que a água subir e que a dificuldade soprar sobre a casa, que vai se revelar qual é a casa que está firmada na rocha e qual era a casa que estava firmada na areia. Porque a casa que é firmada na areia, ela tende a desabar. Ela tende a achar que tudo está perdido e que nada mais tem solução. E de que uma enchente veio e fez eu perder todos os meus bens e até mesmo meu comércio, não tem mais volta. Não tem mais solução. A casa na areia nos revela que se eu tenho uma dificuldade financeira, eu vou ter que fazer alguma coisa de algum jeito, porque não tem mais solução. Se eu não resolver, não vai ser resolvido e eu tenho que fazer
e eu me desespero, e que se eu tenho um conflito no meu casamento, a melhor coisa é cada um ir para o seu lado, porque não tem mais jeito, não tem como ser resolvido. A casa na rocha, ela só é revelada, ela só se destaca quando as tribulações vêm. E é por isso que quando Jesus explica essa parábola, quando Jesus fala, ele diz que quem está na rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as obedecem. Não é aquele que ouve as minhas palavras e vem na igreja. Não é, Jesus não disse que é aquele que ouve as minhas palavras e concorda. E nem aquele que ouve as minhas palavras e vira membro de uma igreja. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e as obedece. É por isso que nós precisamos entender que as tribulações, elas são inevitáveis. E elas não só são inevitáveis, como as reações são diferentes. Na tribulação, gente, as reações são diferentes. O verso 2 diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Essa é a instrução de Deus para mim e para você. Mas essa não é uma reação natural. Quando você é obrigado a sair da sua casa porque a água está subindo e você sai e no outro dia você tenta voltar e a água está no teto da sua casa. A reação contrária a isso é você ficar triste, você se desesperar. Você ficar pensando, meu Deus, e agora? E não ter uma reação de alegria. Nossa, olha ali, minha casa está só no teto, olha ali. Pega esse diagnóstico aqui, ó, câncer, em fase terminal. Que alegria! Não é isso uma reação de uma pessoa normal. E não é essa a reação que Jesus espera de você. Que você saia rindo, alegre, pulando, saltitando, porque você foi demitido e a única renda da sua casa é você. A nossa reação é ficar triste, é se perguntar o porquê comigo. O porquê disso acontecer comigo? No final do ano passado, a minha esposa engravidou. Em novembro do ano passado nós descobrimos. E, para quem não sabe, eu tenho 3 filhas, meninas, e eu sempre quis ter um menino. E no final do ano passado, a gente queria já ter tentar a última tentativa, para ver se vinha um menino. E em novembro do ano passado, nós descobrimos que a minha esposa estava grávida, ficamos felizes, esperamos as semanas, fizemos o teste e... menino. Estava grávida de um menino. Nós ficamos muito felizes, né? Por quê? Porque eu sempre quis ter um guri. As meninas estão sempre correndo atrás da mãe, estão se maquiando, estão brincando. Eu queria um menino para deixar o guri barbudo, cabeludo, ensinar a trocar um pneu, a usar um martelo. Coisa de macho, de homem, que está faltando nesse mundo. Eu queria fazer um filho homem, andar com o pai, andar, brincar, brincadeira de lutinha. E no final, em novembro, nós descobrimos, é menino. Se alegramos muito de vocês, se alegraram, a igreja se alegrou conosco. E em dezembro, um mês depois, 40 dias depois, a minha esposa começou a se sentir mal, a gente teve que ir para o hospital. Resumo, perdeu a criança. E não só isso, 2 dias depois, eu quase perco a esposa. Quase fico viúvo. Ela teve uma complicação, teve uma hemorragia, convulsionou, foi um horror. Quase fiquei viúvo. E naquela tristeza, naquele
naquele sentimento estranho, algumas pessoas perguntaram, cara, mas não dá para entender por quê? Por que com vocês? Por que isso acontecer? Era tanto que, gente, pessoas choraram conosco. Tinha pessoas que me abraçavam e choravam. Pô, pastor, estamos orando por vocês. E a nossa tendência é perguntar o porquê, Jesus. Por que comigo? Mas a nossa pergunta precisa ser diferente. Precisa ser, por que não comigo? Que ser humano sou eu para não participar da dor humana? Que ser humano é você para achar que você tem um privilégio maior que o outro, para não receber um diagnóstico de uma doença que você nem imaginava? Quem somos nós para acharmos que nós não vamos passar por... Nós acabamos de cantar aqui. E se eu passar pelo vale? Eu vou dizer, não é e se eu passar, quando eu passar. É isso que nós precisamos entender. Uma igreja saudável, um cristão maduro, é o cristão que entende que a vida com Jesus, ela não é um mar de rosas, onde tudo é bom e tudo é florido, e a partir de agora, nada mais me abala. Mas é eu entender que mesmo eu sendo igreja, mesmo eu entregando a minha vida para Jesus, mesmo eu sendo fiel a Deus, de verdade, eu estou suscetível a passar por tribulações. E as reações são diferentes, porque quando você entende que quando você passar pelo vale, eu vou achar descanso nos braços de um Deus que está comigo. A reação de uma pessoa que entende isso é completamente diferente. Quando você entende que pode vir uma enchente e levar tudo que você tem, mas quem cuida de você não é a prefeitura, ou não é o bem material que você tem, mas é um Deus que diz que Ele cuida dos passarinhos, que Ele alimenta a erva do campo, as flores. Quem dirá o que Ele fará com você? Quando você entende isso, a sua reação é diferente de qualquer outra pessoa. Eu coloquei 3 exemplos aqui no meu sermão, e esses 3 exemplos são de 3 mulheres aqui da igreja e que talvez você conheça. A Ariane é uma irmã nossa, uma amiga, para quem conhece, ela tem uma escolinha de educação infantil, e ela abriu as portas da sua escola na enchente, no que aconteceu lá em maio. Foi o primeiro espaço que a igreja teve para a gente poder receber alguma doação, ou poder receber alguém, para alguém poder pegar um alimento, ou pegar roupas, porque vocês lembram, foi um caos. E ela abriu a escolinha dela, separou um espaço, falou, não gente, usem aqui. E nessa loucura desse meio tempo, e ela estava ali o tempo todo, e ajudando e se empenhando, ela vai fazer um exame e ela descobre um diagnóstico de um câncer. No meio daquele caos. E essa mulher permanece. Essa mulher continua ajudando. E eu pergunto para você, ela tinha... A reação dela, não, ela se alegrou, ela saiu do consultório do médico alegre. Não. Ela ficou abalada. Ela se entristeceu. Mas a reação dela foi diferente,
Porque ela sabia que existia um Deus, que existe um Deus que está cuidando dela. E que não é por causa de um diagnóstico que toda a certeza de quem cuida de mim vai por água abaixo. Essa mulher continuou ajudando, valente, em meio a toda essa situação, com um diagnóstico de uma doença dessa. E eu fico me pensando, meu Deus, da onde um ser humano tira uma força dessa? Nesse caos todo, eu tinha ido lá na Boqueirão, onde a gente tinha a central das roupas ali, e eu peguei um dia e dei carona para a Vera. A Vera, nossa irmã aqui do brechó, responsável do brechó. E eu fui levar ela na casa onde ela estava, ela também tinha perdido a casa dela, e a gente conversando, e eu acho essa mulher uma guerreira, porque ela já passou pelo câncer também, ela já quebrou o pé, ou os dois pés, o calcanhar, se eu não me engano, uma época atrás aí. E eu sempre admirei ela pela valentia dela, uma mulher que nunca se mostrou, nunca se entregou, sempre confiou de forma prática de que Deus cuida dela, de que a vida dela é nas mãos de Deus. Eu sempre admirei ela por isso. E eu levando ela para casa e eu conversando, Vera, e ela estava lá na Boqueirão, com a sua casa embaixo da água, e ela estava tocando o negócio, ela estava coordenando, ela estava organizando o negócio. E eu falei, faço questão de te levar, vamos lá, eu te levo em casa. E a gente levando e eu conversando com ela, eu falei, Vera, eu admiro a guerreira que você é. Pessoas como você são pessoas iguais às que eu olho na Bíblia e eu me inspiro, eu falei para ela. Porque a gente tem a tendência a olhar para Abraão, Moisés, José, Paulo, são homens e mulheres de Deus, amém. Mas nós temos um monte de pessoas assim do nosso lado. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que não se entregam em meio às tribulações. E eu falei isso para ela e ela disse assim, eu não sei se tu sabe, mas a maior dor não foi eu ter passado pelo câncer, não foi eu ter quebrado os dois pés ali, a dificuldade que ela teve, foi quando eu perdi o meu filho de 12 anos. E eu nem sabia disso. Tá brincando, Vera? Sim, eu perdi um filho de 12 anos, que ele estava bem, e ele começou a voz dele começou a mudar, começou a engrossar demais. Eu achei, esse menino é muito novo para engrossar a voz assim. Levou no médico, o médico viu, e ele tinha uma doença raríssima, que o médico falou assim, 6 meses de vida no máximo. O menino não durou 2 meses. Aquilo devastou ela falou. E ela não conhecia Jesus ainda. Ela disse que aquilo acabou com ela, e aquilo era o final da vida dela. Até que ela encontra Jesus. E a sua reação passa a ser diferente. As nossas reações são diferentes. Eu botei a outra aqui, a Silvana. Silvana era outra que estava na enchente aí, que nem me desculpe a palavra, que nem um cavalo trabalhando. E alguns meses atrás fez uma cirurgia na cabeça, com aneurisma, que o médico falou assim, te cuida, porque isso é gravíssimo. Fez a cirurgia, Deus cuidou, e a mulher já estava lá que nem um leão. Pessoas que inspiram, porque entendem que as tribulações, elas são inevitáveis, as tragédias, as dificuldades são inevitáveis, e que as reações são diferentes. Aquele que não conhece Jesus pensa, o que eu quero saber de Deus? Aonde estava Deus quando a água subiu e levou a minha casa? Aonde estava Deus que colocou uma doença no meu filho de 12 anos, e eu perdi o meu filho que era uma bênção, era um querido, aonde estava? As reações são diferentes. E quando a Bíblia diz, considerem motivo de grande alegria, não é que você tem que festejar, mas você precisa entender
que na provação, na dificuldade, na tribulação, Deus está trabalhando na sua vida para fortalecer a sua fé. Semana passada eu conversando com uma pessoa e ele disse assim, cara, uma pessoa me perguntou se eu pudesse passar por tudo isso novamente, que passei, perder a casa, ter que sair de casa. Eu disse para ele, eu passaria tudo novamente. Ele me disse, porque a experiência que eu tive com Deus nesse tempo foi algo que eu nunca tinha vivido antes. No meio da dor, no meio da perda, no meio da dúvida, no meio do caos, a sua experiência com Jesus transformou a sua vida. E ele diz, se eu tivesse que passar tudo novamente, eu passaria. Na hora das tribulações, as reações são diferentes. E a terceira é que na hora das tribulações, nós podemos ter a oportunidade que as tribulações elas podem produzir amadurecimento. Quando o verso diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O texto diz que as tribulações da vida podem produzir. Ela não diz que as tribulações vão produzir amadurecimento, mas elas podem. Essa enchente afetou toda Canoas, não somente o lado leste, o oeste. Você que mora do lado de lá foi afetado pelo que aconteceu aqui, fato. Essa tragédia que passamos afetou todos nós, mesmo você que mora do outro lado. Talvez faltou água, talvez você teve que ajudar, você recebeu gente na sua casa. Todos nós tivemos a oportunidade de sairmos mais maduros disso que passamos. Todos nós tivemos a oportunidade de ter a nossa fé fortalecida. Nas tribulações da nossa vida, nós temos a oportunidade de estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. As tribulações que você enfrenta podem te levar para mais perto ou mais longe de Deus. Tudo isso dependerá de aonde você está firmado a sua experiência, a sua esperança. Eu posso afirmar para vocês que o Ezequiel, até abril de 2024, era um. O Ezequiel, depois de maio, é outro. O entendimento de generosidade mudou a minha vida, a minha cabeça. A minha forma de ver a generosidade com o outro mudou. A minha forma de enxergar como eu devo realmente fazer a diferença na vida de outros, quando o outro está passando por dificuldade, mudou. Porque nesse tempo que passou, Deus trabalhou na minha vida, Deus usou pessoas na minha vida que me levaram a amadurecer, que me levaram a uma fé mais madura. Essa igreja, já foi falado aqui, já passamos por fogo, já passamos pela pandemia, passamos por fogo de novo, passamos por uma enchente agora. E tudo isso tem somado pelo amadurecimento da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Cada situação, cada tribulação que enfrentamos, saímos cada vez mais forte.
E eu quero dizer para vocês, para concluir, que nas tribulações, nós precisamos ser dirigidos pelas promessas e não pelos sentimentos. O texto diz assim: peçam, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Em muitos momentos nós somos levados a desistir quando passamos por dificuldades. E o sentimento que nós temos é de desistir, é de chutar o balde, é de se desesperar, é de chorar. E tudo bem. Você é ser humano, eu sou ser humano, nós somos falhos. E nós somos de carne e osso, feito de sentimento. E muitas vezes o sentimento é esse. Mas é nesse momento que nós precisamos nos entender que nós somos baseados nas promessas de Deus e não por aquilo que eu sinto. Muitas vezes o sentimento era de fecha as portas dessa casa aí, taca-lhe fogo em tudo e vai embora. Fecha isso daí, que tu quer? O sentimento era esse. Que vamos ter que arrumar toda a igreja de novo? Meu Deus do céu. Não. Cada um aí acha uma outra igreja e vamos seguir em frente, porque é muito trabalho. Muitas vezes o nosso sentimento... meu casamento está muito complicado. Não dá mais. Não adianta. Né? Que conversar com o pastor. Não dá, já tentei, já fiz, já deu. O meu sentimento é desistir. O seu sentimento é chutar tudo para cima e azar. Mas o povo de Deus não é baseado por sentimento, mas é baseado pelas promessas que a palavra de Deus nos diz. Às vezes cansa, às vezes a gente se entristece, às vezes a gente se desanima. Mas está tudo bem, faz parte. Mas a minha vida tem que estar baseada nas promessas de Deus. A Bíblia diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. É nisso que a minha fé e a minha vida está baseada, e não pelo meu sentimento. A sua vida precisa estar baseada na promessa que diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Gente, é nessa promessa que a minha vida precisa estar baseada. A Bíblia diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho, ainda que isso aconteça? Deus jamais esquecerá de mim e de você. É essa promessa. Gente, não é eu que estou dizendo. Pode vir uma enchente? Pode. Amanhã eu posso fazer um exame e não deu legal. Amanhã eu posso receber uma notícia que vai me deixar triste, para baixo, desanimado? Posso. Mas a minha vida não está baseada num sentimento ou numa tribulação, mas está baseada na promessa da palavra de Deus, porque o que me guia a minha vida é a palavra de Deus. E eu quero terminar lendo uma frase de uma mulher que descobriu um câncer, tendo 3 filhos pequenos, uma vida normal, uma vida sadia, e ela já está há 1 ano e meio lutando contra isso. E as palavras dessa mulher tocaram a minha alma, me mostrando que a minha vida não pode estar baseada no meu sentimento, ou até mesmo naquilo que eu sinto fisicamente, mas precisa estar baseada na promessa. Ela disse o seguinte:
É só nessa vida que eu posso adorar a Deus em meio a dor e sofrimento. Porque no céu eu terei uma eternidade para viver curada ao lado do meu amado Jesus. Aonde as reações eram: meu Deus do céu, essa mulher com os filhos pequenos, uma família linda, está passando por isso, e a gente sabe o que leva uma doença dessa. Ela diz: não, é somente nessa vida que eu posso adorar a Deus, tendo esse problema, mostrando para os outros. E é por isso que eu digo, gente, é nas dificuldades, é nas tribulações da vida, que você tem a oportunidade de mostrar Jesus para a vida dos outros. É na hora da dificuldade que nós temos a oportunidade de mostrar que a nossa vida não é baseado pelo que nós temos ou não temos, pelo que nós ganhamos ou nós perdemos, pelo que eu sinto ou o que eu não sinto, mas é pela palavra de Deus. Nas enchentes que nós tivemos aqui, veio gente do Brasil inteiro ajudar. Todo mundo ajudou, foi lindo de ver. O ateu ajudou, o espírita ajudou, o umbandista ajudou, o satanista, todo mundo pegou e ajudou e foi lindo, amém por isso. Deus usou todos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a partir de agora, tudo que o ateu tinha para fazer, ele já fez. Limpou a casa, resgatou gente, usou o barco, deu comida, arrecadou roupa. Tudo que eles tinham para fazer, tudo que eles tinham para dar, eles deram. A partir de agora, os únicos que podem fazer a diferença e transformar a vida daqueles que não conhecem Jesus é você, através da sua vida e do seu testemunho. É a sua resposta mediante a uma tribulação baseada na promessa de Deus que pode fazer a diferença em alguém que perdeu a esperança e acha que não tem mais solução para nada na sua vida. É a sua vida que pode responder a resposta que ela tanto procura e ela nem sabe que está procurando e nem sabe aonde encontrar. E que você e que eu sabemos que é somente em Jesus Cristo. Eu termino essa mensagem com o versículo de João 16:33 que diz: eu disse isso para vocês, eu disse tudo isso para que vocês tenham paz, porque aqui na terra terão muitos sofrimentos. Mas tenham coragem, mas tenham bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e eu e você, firmados nele, venceremos. E em nome de Jesus, daqui para frente nós teremos outras tribulações e dificuldades, mas não esqueçam que elas são inevitáveis, elas vão acontecer e que a nossa reação precisa ser diferente da reação de alguém que não conhece a Jesus. E que a tribulação nos dá a oportunidade de nos levar a amadurecer a nossa fé, fortalecer. E que se você tem falta de sabedoria para lidar com alguma situação, peça a Deus. Peça com fé. E Ele estará nos dando. Convido a igreja a se colocar em pé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu queria orar pela minha vida e pela sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que você passou alguns meses, alguns dias atrás. Mas a verdade é que a nossa vida não está limitada apenas ao que nós enfrentamos na enchente. A verdade é que tribulações, dificuldades, nós temos várias.
Passamos por várias e ainda iremos passar por outras. Mas essa mensagem é para que o Espírito Santo toque no nosso coração, para a gente entender, para que isso sirva para as próximas dificuldades ou para as dificuldades que eu estou enfrentando agora. O que Jesus quer nos ensinar, o que a palavra de Deus nos ensina, é que passar por dificuldade nós vamos passar. Mas a forma como nós iremos reagir é que vai fazer toda a diferença. Por isso, seja lá o que você esteja passando, eu quero dizer que Deus está contigo, Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo em meio a um diagnóstico, a uma dor, a uma perda, a uma separação, Deus está trabalhando a seu favor. E a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir sobre as suas promessas, e nem filho do homem para que se engane ou se arrependa. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, e que Ele nunca te deixaria, que Ele nunca nos abandonaria. E é nessas promessas que nós precisamos nos basear. Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, as nossas vidas, Pai. Pai, somos seres humanos normais, comuns, não somos super-heróis. Nós choramos, nós nos entristecemos com tantas aflições que acontecem em nossa vida, Jesus. Mas ajuda-nos, Pai, a entender o tempo em que vivemos, ajuda-nos a entender as situações, ajuda-nos a entender, a sentir que o Senhor está conosco. Eu oro por cada pessoa nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua promessa da Tua palavra, Senhor, possa trazer alívio, paz, à minha vida, à vida de cada um aqui, Senhor. Que quando tudo doer, tudo parecer perdido, a Tua promessa possa nos consolar. A Tua palavra, o Teu abraço, possa nos ajudar a aprendermos ainda assim, nos alegrarmos, não pela circunstância, mas nos alegrarmos por sabermos que o Senhor está conosco. E o que nos espera é uma vida ao Teu lado, aonde não há morte, aonde não há choro, aonde não há enchente, não há perdas, mas uma vida plena ao Teu lado, Jesus, em nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos uma igreja de muitos testemunhos, uma igreja que sairá, Senhor, dessa reconstrução ainda mais forte, ainda maior, ainda mais missionária, ainda mais diferenciada em meio à cidade de Canoas. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Amém. Gente, que daqui para frente nós podemos seguir amadurecendo a cada tribulação, a cada situação que vem e virão nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Um feliz Dia dos Pais para você que é papai. Aproveite o dia que o Senhor tem nos dado hoje e uma boa semana. Até a próxima. Olá, eu sou a Priscila e você acabou de assistir uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa igreja que é feliz e amiga, você pode participar das nossas atividades semanais, que são totalmente online. Como, por exemplo, os nossos pequenos grupos, onde nós oramos um pelos outros, conhecemos novas pessoas
e aprendemos mais sobre Jesus. Para fazer isso, basta que você aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clique no link que você encontra na descrição do vídeo. Vá em Sou Novo Aqui, preencha o formulário e nós faremos contato com você. Viu como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguardo o teu contato e até logo!